Olá, tudo bem? Começando agora mais um programa Expressão Sem Limites e hoje com uma convidada ilustre aqui, né? Esteve em Sydney, na Olimpíada de Sydney, né? Em 2000, no ano de 2000, e hoje veio aqui papear com a gente, medalhista olímpica. É raro aqui em Ferraz, né? A gente receber uma medalhista olímpica, mas temos atletas aqui também de Ferraz que surgiu aí, né? Já teve alguns campeonatos como de judô, etc. Também foi campeão brasileiro, mas medalhista olímpica. É a primeira vez que a gente recebe aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Kelly Santos, também conhecido como Kelly Santos Miller, né? Meu nome de casada. Você já vai falar. Antes eu vou passar aqui a palavra pro Sérgio, né? Saudar quem tá em casa, Ronaldo, e depois você sauda, tá bom? Porque aí eu vou te dar um espaço maior para você já se abrir aqui, já começar a dialogar diretamente com os nossos seguidores. Vai lá, Sérgio, é a sua vez. Bom, boa tarde. Da minha parte, sintam-se todos cumprimentados. E recebemos aqui a Kelly aqui com muito prazer. E vamos ao programa de hoje. Vamos lá, Ronaldo. Boa tarde também para você que está nos assistindo aí. Graças a Deus temos aqui uma pessoa que participou de uma Olimpíada, né? Isso é muito bacana. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da TV Ativo. Agora, Kelly, salve nossos seguidores, seus amigos também que devem estar assistindo, compartilhando, a mamãe, papai. O microfone é seu, a câmera é sua, Kelly. Queridos, primeiro gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui. Estou super encantada com o projeto, né, da TV Ativo, com o programa, projetos paralelos. Eu sou Kelly Santos Miller, conhecida também como Kelly do basquete. Joguei 4 Olimpíadas, a última Olimpíada no Rio eu estive. Na medalha de Sydney foi a última conquista do Brasil em Olimpíada no basquete. E eu faço parte dessa geração de ouro, né? Então eu tenho muito orgulho de poder estar aqui contribuindo um pouco da minha experiência no esporte com vocês. Vamos falar de esporte, vamos falar também de política, né? Kelly, que foi candidata a vereadora em São Paulo, né, Kelly? Como é que foi, Kelly, assim, essa experiência de você ser uma medalhista olímpica, né, uma atleta, né, de renome no nosso país e no mundo, né? De repente se dá conta que pode ser uma vereadora na cidade de São Paulo, entrar na política assim. Como que foi esse estalo, assim? Olha, ser candidata a vereador numa cidade como São Paulo, sem dúvida, é mais difícil que o vestibular de medicina, né? São quase 3 mil candidatos, mas eu me vi numa oportunidade, já tinha tido outros convites, né? Desde que não se tinha cotas, não se tinha, né? Antes disso, ainda já tive esses convites e não queria participar, mas eu fiz questão de participar para sentir realmente essa experiência. Sabia que ia ser muito difícil e para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, de poder visitar algumas comunidades, saber a realidade, que uma cidade tão rica, né? A cidade mais rica da América Latina ainda passa por tanta pobreza, por tantas coisas. Então veio me trazendo a realidade do que realmente seria a minha representatividade dentro da política, né? O que eu posso e tenho que me melhorar em questão de posicionamento mesmo, de me posicionar. Então, para mim foi muito bacana nesse sentido. Mas uma marinheira de primeira viagem, atleta, as pessoas às vezes... Eu confesso para você que o maior desgaste foi fazer as pessoas entenderem que eu tinha o direito de ser candidata. Mas você é atleta. Mas eu quero ser candidata. Mas o esporte. Mas eu quero ser candidata. Eu tive o convite, é o direito que eu tenho. Qualquer pessoa tem o direito de se candidatar. Então esse desgaste para mim foi maior do que qualquer outra coisa. Porque te rotularam como um atleta, né, como uma jogadora de basquete, então te limitaram a esse posto, acharam que você não poderia estar transitando dentro da política, representar um povo, né, com a população. E isso te chocou? Então, mas o problema não é só na questão de das pessoas não aceitarem. Existe realmente algumas pessoas, alguns atletas que não são tão politizados, entende? Que não é o meu caso, que eu tenho formação acadêmica, fiz gestão esportiva na FGV, tenho uma experiência larga pelo mundo inteiro, em países de primeiro mundo, que traz o esporte como ferramenta de desenvolvimento. Eu fui tentando colocar tudo isso, mas as pessoas realmente têm um pouquinho de dificuldade de entender ainda que o esporte não é o lazer que se faz no parque de domingo. Então, como uma pessoa que joga uma Olimpíada no parque de domingo quer ser candidata? Entendeu? Infelizmente,
ainda existe. O brasileiro ainda está nessa transição de entender. Eu, na minha 4ª Olimpíada no Rio de Janeiro, que as pessoas começaram a me parar e falar: nossa, o que? Você joga uma Olimpíada? Eu já estava na minha 4ª Olimpíada, eu já tinha mais de 20 anos de carreira, quando as pessoas começaram a entender o sacrifício de um projeto de chegar a ser uma medalhista olímpica, chegar a jogar uma Olimpíada. É um projeto de 8, 12 anos para você conseguir classificar, de 8 a 16 anos para você conseguir uma medalha. E as pessoas não têm muito essa consciência. E aí, quando elas começam a ter essa consciência, elas não conseguem transportar de que o atleta tem que ter, sim, a oportunidade de ser candidato. E o próprio setor esportivo não tem também a consciência de que precisamos de pessoas na política. De representantes, sim, né? De representantes do esporte na política. Porque você vai identificar, você vai levar a questão da política em favorecimento ao esporte. Né? Você vai firmar os passos do esporte dentro de um critério a qual o esporte tem os repasses no critério de esportes, auxiliar as pessoas em projetos, jovens, né, adolescentes em projetos, quer dizer, tudo isso aí é uma somatória do esporte dentro da política e a política dentro do esporte. E as pessoas me questionavam: qual é a sua proposta? Eu falei: não, o esporte pode desenvolver uma cidade. Mas como? Do que você está falando? Eu falei: olha, o esporte desenvolveu a minha vida, pessoal. Eu consegui me formar na época que eu comecei a jogar basquete. Ter uma faculdade era muito caro. Então eu consegui financiar a minha faculdade, a faculdade dos meus irmãos. Hoje está muito bem desenvolvida. Eu sou uma prova viva desse desenvolvimento, de oportunidade. E que o esporte é uma profissão e que o esporte gera emprego. Gera muito emprego. Não é só no âmbito social. Porque as pessoas começam a comparar o esporte dentro dos seus valores, que são enormes, né? Os valores olímpicos, de comportamental, de disciplina, mas existe também um desenvolvimento socioeconômico muito forte que as pessoas não conseguem identificar ainda, porque também não existe políticas públicas. Então, mais motivo para ter um atleta lá dentro. Um atleta lá, né? o Kelly, o que acontece com o basquete dentro do Brasil? Porque assim, não tem uma visibilidade, né, o basquete. Principalmente o feminino. Na verdade, o feminino foi quem mais, depois do Oscar, né? Eu acho que você começou um pouco antes da Hortência, da Paula. Não, pela sua idade, você deve ser novinha. Você deve ter começado um pouco antes da Hortência e da Paula. Depois, né? Da Hortência e da Paula. Mas depois da última conquista do Brasil em Olimpíada, que foi em 2000, né? O basquete deu uma caída. Nós estamos em 2020 e não se vê mais a expressão do esporte, do basquete dentro do esporte. O que acontece? Falta o quê? Incentivo do governo, falta incentivo da empresa privada. Por que o basquete é tão desprezado assim dentro do Brasil? E um esporte que foi campeão do mundo, né? Exatamente. Eu comecei a jogar basquete em 93. Em 94, o Brasil foi campeão do mundo. Existem só 3 países no mundo que tem esse título, que é os Estados Unidos, a Austrália e o Brasil. A Rússia também já teve, mas a Rússia foi destituída. Só uma correção na fala do Marquinhos. É o contrário do que ele falou. O basquete feminino sempre teve mais visibilidade que o masculino. Não, mas nós estamos falando que nós estamos já, desde 2000 para cá, nós não temos essa visibilidade mais. Mas assim, o feminino sempre teve mais visibilidade que o masculino. E o feminino sempre foi mais vitorioso que o masculino aqui no Brasil. É o contrário. São vários fatores. Tudo isso que vocês falaram. E também, em 2000, quando nós ganhamos essa medalha, houve-se uma pequena crise esportiva no Brasil e a gente começou a ser muito assediado. Então, todas as jogadoras da seleção brasileira, a gente chegou a ter 9 jogadoras da seleção brasileira na WNBA. E isso acabava atrapalhando um pouco do calendário, porque o dólar é muito alto, 5, 6. Hoje o dólar está 6. Na época, acho que o euro era 4 por 1, em 2003, 2002, mais ou menos. E houve-se muitos assédios e não segurou, não houve-se um planejamento para. Em 94 é campeão, 96 medalha de prata. 94 campeão mundial na Alemanha, na Austrália, 94, 96 medalha de prata em Atlanta, que eu acompanhei muito basquete aqui. E em 2000, bronze em Sydney. Em 2000 eu estava, eu costumo dizer, eu sou a caçula da geração de ouro. Porque eu não sou tão senhorinha como elas. Mas assim, houve-se aí dali para cá pouco investimento nessa geração de ouro, né? Tinha que se investir mais, porque o Brasil foi em 94 campeão mundial, mas se você ver o histórico,
nos anos 90, o Brasil era o time que melhor, era o país que melhor pagava no mundo, trazia-se as melhores estrangeiras do mundo. Eu tive uma escola excepcional, joguei com Paula, com Hortência, não, com Hortência eu não joguei, ela foi minha diretora da seleção. Joguei com Paula, com várias medalhistas olímpicas, com várias campeãs mundiais. Eu com 16 anos, a minha pivô oponente, que eu duelava com ela todo o treino, era a Rasa Mujanovic, que era a melhor pivô do mundo. Então existia ligas locais muito fortes e isso elevava o nível do Brasil também em competições internacionais. A partir do momento que a gente enfraquece a liga local e leva todo mundo para fora, para o exterior, conflitando com o calendário da seleção brasileira, às vezes a gente voltava não bem fisicamente, voltava lesionava, voltava. Agora as meninas vão conseguir a vaga olímpica porque se fez, vamos repatriar, vamos fortalecer. Então elas jogaram 2 anos seguidos o campeonato europeu, e nesse intervalo desses 2 anos em seguida, o campeonato europeu forte com viagens, elas vieram nesse intervalo e jogaram o campeonato no Brasil também, a Liga Nacional, onde se treina muito. O país que mais se treina no mundo é o Brasil. Eu joguei em 9 países diferentes representando o clube. Então eu morei em 9 países diferentes, fora os outros países que eu visitei jogando. Então houve-se uma sobrecarga muito grande das meninas, elas chegaram no pré-olímpico mundial lesionadas, e nós acabamos perdendo a vaga olímpica. Mas, o último ano, o Brasil, o basquete feminino, após 28 anos, ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano. Então, existe sim uma geração que houve uma renovação. De 91, foi o 91 em Cuba. Em Cuba, e só agora, Fidel depois Castro de 28 até fez aquela anos. cena bacana de reconhecer a Janete, a Paula, a Hortência. Exato. A Heleninha, aquela turma toda. E é um esporte Agora, que uma exige, curiosidade né? minha, você chegou a enfrentar a Uliana Semenova? Chegou a Não jogar com ela? Da Rússia? A Uliana Semenova era uma russa de 2,05 metros, uma grandalhona, a turma trabalhava, jogava a bola pra ela só enfiava dentro do cesto. Lembra? Só finalizar. Será que ela jogou? Semenova. Será que ela jogou? Ela jogou nos anos 80 e anos 90. Então não, porque Você não chegou a jogar contra Ela ela? é meio caçula, hein? Era uma russa enorme, cara. A turma trabalhava, jogava a bola pra ela, ela só vinha, ela nem pulava, ela só enfiava dentro do cesto a bola. O meu primeiro campeonato mundial foi em 98. Se eu joguei contra ela foi em 98. Foi na Alemanha. Ela jogou, acho que até o final dos anos 90 ela jogou. Foi na Alemanha. E mesmo você falando sobre as lesões, mas é um esporte que ele exige bastante, né? Ele força bastante, não é isso, né? Você tem que ser muito completa, né? Fisicamente, você precisa ser uma atleta. Muscularmente, existem algumas pessoas que não têm tanta potência, mas tem um pouco mais de resistência. E o esporte, o basquete acaba exigindo muito, né? Em todos, você tem que ser resistente, você tem que ser explosivo. Mentalmente é um jogo de estratégia, então você precisa pensar muito rápido. Existem muitas exigências. Então você imagine essas meninas, nossas principais jogadoras da atualidade, jogando em campeonato de 8 meses na Europa. Depois elas vêm jogam 4 meses no Brasil com mais sobrecarga de treino, seleção brasileira, e voltam 8 meses. Aí quando elas voltaram para a seleção de novo, após 2 anos, com essa sobrecarga toda, sem parar, muitas atletas importantíssimas nossas estavam lesionadas, cansada, com fadiga mental, muscular. Então foram coisas que digamos que faltou planejamento. Tanto a questão de de ser, né? Nunca será isso ninguém nunca vai roubar. O Brasil não é o atual, mas é campeão mundial. Sim. E aí não se há um planejamento, mas eu não posso te dizer que é só uma questão do basquete feminino, é uma questão esportiva mesmo. De que precisa se ter um pouco mais de planejamento, um pouco mais de benefícios. Aí a gente volta para a política. Precisa de políticas públicas para poder favorecer o esporte. Agora me diz uma coisa, eu já chamar de você de Janete, que eu falo, quando o Sérgio falou da Janete, já via a Janete na cabeça, que eu também gostava muito desse basquete, ela era menorzinha, ela não era tão alta, né, a Janete, né, não era tão alta, né, mas era muito movimento, muito rápido na quadra, né. E fazer uma pergunta, você disse que morou em 9 países diferentes, né, você jogou em 9 países, cada país que você teve, você passou em um único time ali ou passou em outros times? Eu cheguei a jogar uma média de 2, 3 anos em cada país, mais ou menos. Foram 16 anos
E como foi na Europa? E como foi Espanha também? E como foi sair lá da Coab 2, que eu sei que você saiu da Coab 2, como foi sair da Coab? Aliás, nós somos vizinhos, viu? É? Muitos anos ali, a travessa da João Batista Conte, ali, perto desses três, né? Meu irmão, minha família, mesmo? nós somos vizinhos. Como foi sair da Coab 2, uma negra, né, pobre, assim, e ganhar o mundo, jogar em 9 países, assim, sabe? Né, vendia balas, que eu sei muito bem que você vendia bala no trânsito, rosa nos restaurantes, né? E daqui a pouco você tá fora do país aí representando a nossa nação. Como é que foi isso Querido, é o pra seguinte, você? deixa eu tentar te explicar. Quando nós fomos morar na Coab 2, nós já tínhamos melhorado de vida. Já tava Porque- melhorzinho, foi então, Porque eu nasci no Jardim Ângela. Santo Amaro, né? Nasci no Jardim Ângela, do Morro do Índio, e o bairro mais violento do mundo. A gente acordava, Naquela tinha época, né? corpos no chão, pessoas na frente do bosque, corpos pendurados. Isso nos anos 80. Uma coisa que minha mãe não gosta que fala. É. Filha, você é muito forte. Eu falei, mãe, é a realidade, olha de onde eu saí, as pessoas precisam saber disso. Aliás, em E- todas as histórias que traz os acontecimentos de fato, é que as pessoas acordam um pouco também, porque senão Exatamente. as pessoas É porque- não acordam para a realidade. É porque a minha mãe, quando eu falo, ela sente muita tristeza, né? Porque foi muito sofrido. E eu escrevi agora recentemente, eu vou até dar de presente para vocês, porque eu encomendei mais. Escrevi a minha mini biografia. E eu tenho 40 anos. Então, durante toda a minha vida, eu contei para todo mundo. Porque eu vendi a Rosa do Moema, eu vendi Dia do Farol quando eu era muito pequena. E aí eu sentei para contar a minha história e fui questionar minha mãe, fui questionar a minha família. Querido, eu chorei uma semana quando eu comecei a questionar eles, entrevistar eles, porque aí eu senti, cair na real, da dificuldade que eles tinham passado. não queria Eu passar era pra mais você. nova, e eu era mais E nova. não queria passar para você. Exatamente, e eu aos 12 anos eu já estava no esporte, então eu não senti. Eles aos 12 anos, eles estavam na rua. E pra mim era divertido, a memória que eu tinha era de diversão, É uma estar no criança, Moema. né? Mesmo trabalhando na rua, vendendo bala, Aí é uma voltei. diversão, né? Eu voltei no Moema. Lembrei da minha mãe de um dia que eu estava na calçada, dormindo em cima do papelão. Eu tive uma crise de choro terrível. E eu fui colocando tudo isso nessa mini biografia E minha. quando você ia pra fora, que você colocava a sua cabeça na concentração lá e passava esses flashes na sua mente, na sua cabeça, nossa, onde eu tô, da onde eu vim, Eu ia fazer essa pergunta dele, ia melhorar a pergunta dele. Melhora, Na verdade, melhora, a vamos gente lá. que acompanha, mas a gente sabe que é diferente. É. Eu acho que o atleta que joga basquete, vôlei, atletismo, ele não tem dificuldade de se adaptar aí fora. É normal para ele, porque ele já compete em vários países, ele vai a vida inteira, desde de adolescente você já está indo para fora competindo. A dificuldade maior é com o jogador de futebol, que vocês, o esporte que a gente chama o esporte olímpico, parece que vocês, junto com o esporte, vocês têm formação pessoal. Formação de vida, não é só esporte. O jogador de futebol não, ele parece que ele só joga bola. Então o jogador de futebol, quando ele vai para a Argélia, ele sofre. Ele vai para o Azerbaijão, ele sofre. Teve o caso do Viola, que era um jogador estrela, que foi para a Espanha e não se adaptou na Espanha. O cara não se adaptar na Espanha, Aliás, que é eu um sou país do que no tempo do verão faz Viola. 40 graus também. Então acho que é um problema cultural. Explica essa diferença pra gente. Não, você falou da Espanha. Que tá dentro da pergunta do Marquinhos aqui. Tá, desculpa, deixa eu só falar um detalhe da Espanha. Quantos espanhóis você vê espalhados por aí? Não existe pouco, país né? melhor no mundo No pra mundo se é- viver do que Brasil. Do que o Você Brasil, fala é. Brasil e Espanha. A Espanha se vive muito bem, então é difícil não se adaptar. O que acontece com os atletas não é só do futebol, mas eu posso te dizer que o do futebol eles são um pouco mais protegidos, então acabam, né? Mas hoje em dia não existe mais, viu? Essa nova geração, um atleta alienado, na época que eu fui, não existe. A internet traz informação pra tudo. Nos dá informação pra Não, tudo. mesmo assim, que a gente vê notícia de técnico, jogador que quebrou, de futebol, quebrou a cara lá fora. Ainda hoje, a gente, eu acho difícil. incrível isso. Mesmo assim, Com toda essa gama de informação, que hoje você, eu vou jogar no Tadjiquistão. É só entrar na internet, vamos lá. O que eles falam, o que eles comem, Já- qual é o dinheiro, já- qual é a melhor cidade lá. adquire uma leve O cultura jogador de dele, futebol já vai não faz sabendo isso. o que vai Ele enfrentar. chega lá, aí ele tem choque cultural, Mas é difícil. ele sofre, ele volta. Mas é difícil, porque nós brasileiros somos muito família, muito de pegar o calor. Eu joguei em 9 diferentes países, só que a minha adaptação lá foi extremamente difícil. Um belo dia eu vi uma entrevista do Oscar, que o Oscar falou que ele sofreu muito, que tinha muita cobrança. Parecia que ele estava lá junto comigo, que ele estava vendo e passando tudo que eu tinha passado. E eu falei, gente, se o Oscar, que é o mão santa, que é excepcional, passou por isso, então tá Imagina. tudo bem comigo.
E eu vou conseguir. A adaptação foi difícil. Quando eu estive lá e cheguei lá, realmente, eu hoje olho para trás e falo, nem eu sei como eu conseguia mudar de país, ter essa rápida adaptação. Porque eu acredito que o meu sonho era tão grande, era tão maior que as dificuldades, que eu não lembrava de nada. Eu só queria... Uma coisa que me instigava muito era saber quem seriam as minhas adversárias. Eu vou jogar contra quem? Você vai jogar contra a melhor jogadora de tal país. Eu falei, eu vou porque eles vão começar a me comparar com ela e eu vou estar em alto nível. Eu preciso desse confronto para me trazer experiência para a seleção brasileira. Bom para você, aquele momento parecia que você agora... Então, e até hoje é o que me motiva, porque realmente é o que ele falou, sair do Jardim Ângela, sair da Coab 2 e viajar o mundo inteiro e falar de diferentes línguas, querido, isso é impossível. É um choque cultural muito grande. Se você vai com 7 anos de idade, 8, 9 anos de idade, é uma coisa. Quando você chega depois de 20 anos de idade, ter que morar num país que a cultura é totalmente diversa, assim, é diversa da sua, acho que deve ser um sofrimento. Particularmente, eu não tenho esse sonho, sabe? Pra mim... Você chegou a jogar na Austrália? O meu marido morou 2 anos na Austrália. Eu cheguei lá a jogar contra. Eu fui pra Austrália talvez umas 5 vezes. Eu queria te perguntar como é que era enfrentar os australianos. Porque elas tinham um time também fantástico. Elas têm um time muito forte. E lá é clima igual ao do Brasil, é um povo mistificado igual ao do Brasil. Eu costumo dizer que a Austrália é um Brasil melhorado. É um Brasil de primeiro mundo. Que também tem lugares de... E as cores deles, símbolos, é verde e amarelo também. Por causa da flora, né, deles, que eles não têm flora. Mas o Brasil é o melhor lugar para se viver do mundo. Nós não temos terremotos, não temos guerra, não temos atentado, calor o ano inteiro, suco maravilhoso, a comida maravilhosa. Só que no Brasil você precisa ter muito dinheiro, você precisa ter um bom trabalho, senão você passa fome. Aí me perguntaram, mas com muito dinheiro, em qualquer lugar você vive bem? Eu falei, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, a minha amiga é faxineira. Conheci ela no Rio fazendo faxina. Ela faz faxina nos Estados Unidos, ela tem uma casa com 5 quartos, 3 carros na garagem. São carros, não são carrinhos. Eu tenho uma amiga que morou nos Estados Unidos, ela comprou apartamentos para os filhos, todos aqui no Brasil. Quer dizer, lá ela estava fazendo o quê? Cuidando, babá. Exato. Na verdade, hoje em dia não se ganha tanto dinheiro como antes, né? Nos Estados Unidos. Antigamente, realmente, você ia passar fome e você voltava rico mesmo. A diferença, aquele sonho, né, americano não é o mesmo. Mas as pessoas que vivem lá, que vivem fora, elas realmente têm oportunidade sim de fazer financiamento da primeira casa a 0% de juros, né? O dinheiro lá não vale, o que vale lá é o seu crédito. Aqui no Brasil o dinheiro vale muito. Vale muito. Se você chega com $500 mil, você compra uma casa até de $1 milhão. Tem $500 mil na mão, toma. Lá não vale isso, porque as políticas públicas favorecem muitas coisas. Lá também tem a questão dos juros baixos e tem a questão do mercado imobiliário lá é totalmente diferente daqui. Lá você adquire uma casa com a maior facilidade do mundo. Coisa mais fácil às vezes é você comprar uma casa. Eu tenho uma amiga que foi para a Austrália, ou Nova Zelândia, com a mão na frente da trás. Em 7 meses ela já mandou a foto. Eu comprei uma Cherokee. Foi para trabalhar de faxina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso no Brasil não acontece. Uma pergunta polêmica aqui. Como jogadora, lógico, você teve algumas dificuldades. E como negra? Não. Como negra, o que teve na sua frente esse período todo? Como eu posso te explicar que o esporte tem 80% de atletas negros e ainda existe racismo no esporte? Existe muito racismo. A minha categoria de base inteira, a minha capitã era branca. Nós éramos 12, tínhamos 2 ou 3 brancas. Quem era a capitã? A branca. E nem sempre ela era a melhor do time. Mas era e não porque ela não merecia, ela merecia ser capitã. Mas uma das negras que eram destaque poderiam ser também. Por que não se tinha essa opção? Entende? Mas assim, eu posso te dizer que eu fui muito bem favorecida no aspecto de... Com 13 anos eu iniciei a sair de casa e por ter a maioria das pessoas no esporte serem negros, eu tive uma comunidade que me aceitou. Eu fui aceita. Aí então tinha das 12, as 9 neguinhas chegavam e me falavam, olha, lembra que você é preta, que você tem que trabalhar dobrado, para ter tratamento igual. Isso dentro do esporte.
E foi dessa forma que eu entendi que era uma forma de chegar. E o trabalho dobrado realmente volta, né? Em qualquer área da sua vida, quando você se Agora, dedica. o grande problema no basquete, que eu acompanhei muito basquete, no final dos anos 80, nos anos 90, na verdade, o que ocasionou essa queda do basquete foi a crise que teve na Confederação Brasileira de Basquete, né? Teve aquele cara, o Mamed, ficou 20 e poucos anos dirigindo a Confederação Brasileira. Isso atrapalhou e o que aconteceu? Não se recuperou mais. A gente teve bons técnicos. Você chegou a jogar com o Miguel Ângelo? Não. Miguel Ângelo foi um técnico dos anos 90, revolucionário. Inclusive o título de 94 na Austrália foi com ele. Parece que a Olimpíada de 96 também. Foi um cara revolucionário, né? A gente teve o Ari Vidal no basquete masculino. Agora, o problema eu acho que foi de estrutura da federação. O basquete caiu. Depois, nos anos 2000, a Hortência tentou liderar a federação, né? Também acabou não dando certo. E aí teve fuga de patrocínio, teve fuga de público. Eu lembro que o basquete tinha, na época de vocês lá, tinha muito público. Então, houve esse erro de gestão também. Aí você acabou identificando alguns erros. O erro do Grego, ele é um amigo também que eu gosto muito dele. Eu posso te dizer que ele poderia ter investido um pouco mais na questão de divulgação de imagem dos novos talentos que estavam surgindo, entende? Financeiramente, pelo menos os históricos que a gente vê nas imprensas, não foi um grande problema. Ele deixou a CBB, a gente tinha o patrocínio da Eletrobras. Aí começou-se erros de bastidores mesmo. Hoje eu não sou mais uma atleta, eu não tenho muito o que perder, então pode dizer, né? Eu sou uma atleta em transição. Por exemplo, houve aí a Hortência, ela cortou a Isiane da seleção. E a Isiane era dos anos 2000 aqui, era o carro-chefe da seleção. E a Isiane é do Maranhão. É. E quem comanda a Eletrobras também é do Maranhão. Você entendeu? Então houve esses choques, e aí logo a gente perdeu a estatal. E a gente perde muito, reflete em tudo. Por exemplo, hoje tem uma bolsa atleta que se chama Bolsa Pódio, que o atleta ganha até 12 mil reais nessa Bolsa Atleta. Então não dá pra falar que o governo é culpado. Não é que existe possibilidade, só que não existem gestores para chegar lá com os projetos. Só que essa Bolsa Atleta só chega na seleção brasileira feminina de basquete ou masculina se tivéssemos o patrocínio da estatal. Então a gente perde a estatal no momento que tinha a possibilidade de ter essa bolsa. Essa bolsa seria minha. Eu acho que também eu ia investir mais em mim. Eu, como atleta profissional, tendo uma bolsa dessa, eu ia poder investir em mim e chegar melhor na seleção brasileira, entendeu? Porque só que então é um efeito dominó, são inúmeros erros que já houve. que você está falando entendeu? dessa Bolsa Atleta, como é que está essa situação tem algum, você que circula ainda entre os atletas nacional, existe aí alguém que esteja trabalhando para esse projeto de clube-empresa ainda, ou isso está parado? É assim, a Lei Pelé, ela deixa isso mais confuso, na verdade. Ela não é clara, ela não é tão objetiva em relação... Existem questionamentos. Existem projetos, inclusive do Mário, para tentar regularizar melhor essa lei, né? Coisas de âmbito federal. Nos países de primeiro mundo, existe o clube empresa, porque o clube empresa, assim, ele se tornando uma empresa, ele tem que pagar mais taxas para o governo. Se você paga mais taxas para o governo... E tem responsabilidade social também. E aí você é mais fiscalizado. Então você se profissionaliza, paga mais taxa para o governo, e o governo te dá também mais benefícios, é uma troca maior, e cresce todo mundo, e desenvolve todo mundo, que é a ferramenta de desenvolvimento dos países do primeiro mundo. E o cara responde pelo clube se ele der desfalque, se der... Agora aqui esse problema, tanto no futebol, nos esportes, essa questão de clube, está errado, é anacrônico esse negócio de clube associativo, porque ninguém é dono do time. O clube empresa, você é dono do time. Então você tem responsabilidade, é o seu CNPJ que vai lá, se der problema você responde para a justiça. Aqui ninguém é dono, então o cara vem, gasta igual... A gente vê um caso típico de dois times, o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras dos anos 90 para cá, agora melhorou a gestão aquele presidente do cabelo grisalho, há pouco tempo estava no Palmeiras, antes do atual. O Palmeiras contratava técnico, aí em 3 meses não deu certo, manda o cara embora, mas a peso de ouro, ficava devendo 5 milhões pro cara, trazer outro,
Aí, 4 meses depois, mandava o cara embora. O cara devendo 3 milhões pro cara. O Flamengo contratava jogador. Né? Flamengo entrava 1 milhão, contratava jogador. Tinha folha de pagamento de 3 milhões. Então você não tinha essa responsabilidade. Eu acho que tentou-se no vôlei, no basquete, essa questão de clube e empresa, mas na verdade era a empresa. O vôlei ainda mantém, né? O vôlei ainda mantém isso. Não, na verdade não tem no Brasil, né? Assim, não tem. Tenta se fazer, mas é um pouco complicado. Mas a gente tinha o Banespa, por exemplo. O Banespa. A gente tinha o Osasco, a gente tinha lá o Minas Tênis Clube no Cruzeiro. Hoje tem o SESI. No basquete feminino, você tem uma ideia, poucos clubes dão plano de saúde. O SESI tem plano de saúde, as meninas do SESI têm plano de saúde. Nós tínhamos um grande time de basquete masculino, o Francana. Franca, um time fortíssimo de basquete masculino. Na verdade, essa coisa de clube, beleza, assim, deixa eu falar em palavras mais suaves. Você consegue valorar a imagem do atleta? Não dá para valorar. Então eu tendo um produto atleta, eu vendo ele, não dá para valorar. E aí, regularizando isso, o nível de corrupção é menor. Com certeza. Então não é interessante. Não é. Combater a corrupção no Brasil é difícil. Né? Ainda mais quando não se tem interesse em combater. Vamos colocar manter a integridade. Né? Vou colocar uma palavra mais leve. Manter a integridade no esporte não é interessante para ninguém. Você tá entendendo? Você acabou de falar esses pagamentos milionários, esses contratos milionários, bilionários. A gente acaba sendo instrumento de uso para os caras poderem um caso agora no Corinthians, arrancar dinheiro, nós temos um caso de hoje enriquecer pessoas. Tô gostando desse menino. Mas tô falando para vocês. Nós temos um caso hoje no Corinthians. O Corinthians contratou um atleta chamado Luigi. O cara ficou por 4 milhões, o cara ficou 4 anos no Corinthians e nunca entrou em campo. Como é que uma empresa vai investir num funcionário por 4 anos para o cara não trabalhar? Então, essa dificuldade, porque ninguém é dono do time. Então, o dirigente vem e faz o que quiser. Isso mudou muito em 30 anos para cá. Meu irmão jogou no Corinthians com viola, né? Quando era sofrido, quando a molecada de base não tinha nem alojamento. Você tinha que sair de casa todo dia e ir lá para o Parque São Jorge. Eu morava aqui, eu morava aqui na 9 de julho. Varava a estação do trem, descia na quando chega ao quarto parada, ia cruzando até chegar a pé e treinar. A gente não tinha suporte do clube, entendeu? Não tinha essa corrupção, esse movimento bilionário que tem hoje para sabe Deus quem leva a maior fatia, né? Mas os atletas mesmo hoje são para você chegar no top, no Neymar da vida, você tem que ralar muito, você tem que sair da periferia, sofrer muito, né? Que aí não dá para comparar, tipo assim, não é 1 em 1 milhão, acho que até mais, entendeu? Até para ter essa sorte. Já que na periferia, aqui tem muitos campos de futebol aqui na região, né, Sérgio? Nós temos campos diversos aqui, tem muito talento, mas assim, não consegue ser visto, ou ser, talvez essa ideia do clube empresa, eu acho que para a comunidade funcionaria muito bem ser aplicado porque isso. Você imagina um campeonato dentro dessas comunidades, isso gera muito emprego. Nem a própria prefeitura municipal não consegue trabalhar. Nós tivemos aqui, inclusive, um ex-secretário que foi muito de passagem, acho que foi o irmão do Marcelinho Carioca, que passou por aqui, né? Ficou um tempo. Não, ele não foi secretário. Mas chegou a circular para cá, né? Quase se tornou secretário, né? Chegou a rondar. Coordenador. Assim como o Marcelinho, inclusive, acho que o Marcelinho Carioca vai ser secretário de esporte em Itaquaquecetuba, né? Que saiu hoje. Então, assim, eu acho até legal esses caras que têm muita experiência, assim como você também, que tem uma bagagem, né, tem um currículo muito extenso, ir para as periferias, né, tomar posse de uma secretaria de esporte, etc. Até porque tem o caminho, né, para poder negociar com patrocinadores, às vezes com outros países, etc. Porque você circulou fora, né, externamente. E às vezes quando você coloca uma secretária, porque assim, existe uma política, Kelly, ainda também instalado dentro de Ferraz de Vasconcelos, que secretário de fora não pode ser, né? Vou trazer secretário de fora, as pessoas contestam muito isso, mas eu acho que secretário, ele tem que ter um percentual da população local, porque para valorizar, inclusive, né, a sociedade, o morador, que tem qualidade também, que pode prestar um bom serviço para a sua cidade, como também pode vir de fora para agregar, porque aí você agrega, no meu ponto de vista... Tem que ser da cidade, porque você tem 200 mil habitantes, em 200 mil pessoas... Sérgio, alguém... mas... Peraí, porque assim, nosso programa começa normal, depois ele vai subir. Deixa eu concluir meu raciocínio. Eu não tenho um atleta de dentro da cidade que teve uma medalha olímpica. Que vem com uma bagagem que pode trazer, aplicar dentro da cidade uma qualidade de treinamento, entendeu? É uma função técnica.
técnica. Precisa ser técnica, Exatamente. entendeu? É uma opção técnica específica. Mas Não adianta um pegar- caso, Esporte na periferia, Marcos, mas só o que vale a pena quando o que ela você acabou de consegue falar, arrancar Marquinhos, é dinheiro. um caso específico. Você tem a Kelly, por exemplo. Aí você vai, vamos colocar no esporte. É um caso específico. Sim. Agora você Tem não pode vários pegar casos. 5, 6, 7. Porque na Eu verdade. falei 5, qual é a 6. Eu falei noção? um ou outro Qual de é a quem ideia? A ideia que eu vejo de gestão. Por que você tem que pegar pessoas da cidade? Primeiro, você tem 200 mil habitantes. Tem gente de capacidade em todas as áreas. Segundo, as pessoas têm que conhecer o território, conhecer a gente, conhecer os problemas, porque é muito mais fácil você tratar, é muito mais fácil você lidar, é muito mais fácil você desenvolver um É trabalho. favorável ao desenvolvimento local. Local, porque Isso é as pessoas têm favorável. familiaridade. Vou dar um exemplo do prefeito Fernando Haddad. Ele entrou, prefeito, o que ele fez? Eu vou colocar só pessoas técnicas nas 32 subprefeituras. Todo subprefeito, pessoas técnicas. Funcionário da prefeitura de 20 anos, 25, 30 anos. Colocou em todas as subprefeituras. Era engenheiro fulano, arquiteta fulana, engenheira fulana, todos os subprefeitos. Não deu certo, porque é gente burocrata, é técnico. O engenheiro, ele lida lá com problema, ele não lida com o povo. Nas Olimpíadas, Não deu certo, ele teve que mudar e trazer os políticos de volta. Nas Olimpíadas houve uma piscina que não foi aprovada porque faltou 3 centímetros. Isso é um problema Técnico. que só um atleta Conhece. do E aí você pega um cara do município que não tem esse conteúdo técnico. Só um Mas atleta aí, nesse da caso, modalidade. sim. É, esse caso que eu tô falando. Querido, foram deixados milhões em uma piscina que não foi O utilizada. problema é que gastou e não usou. Gastou. É um A problema situação técnico. do esporte, até mesmo na época da Copa do Brasil, né? Quanto foi gasto e não usou. Não, e É aí, dinheiro que vai pro ralo. E aí eu tenho um projeto hoje, eu estou indo para Brasília buscar apoio federal para esse projeto, para se capacitar. Hoje tem dentro do COB, tem o CAGE, que é um curso de capacitação de gestão esportiva. Mas é um curso extremamente elitizado. A gente pode trazer sim pessoas que estão na periferia, que de repente não viram um jogador excepcional, mas amam o esporte. Então traz um compromisso com a técnica. Traz o soft skill com o hard skill, que é estudar, que está lá junto, para poder estudar. Então hoje tem-se também uma carência muito grande, que tem-se ainda o atleta alienado que você citou, que ele precisa realmente se capacitar um pouco melhor. E eu tenho um projeto em relação a isso, para realmente capacitar e trazer. Hoje nossos gestores esportivos, eles são bons gestores esportivos, são excelentes executivos, mas não são, na sua grande maioria, atletas ou ex-atletas. E é Aí legal. acaba esbarrando nessa coisa técnica, entende? Kelly, acho que é legal porque assim, até o Marcos está falando sobre situação de secretário, né? É a mesma coisa a questão. Eu tenho um secretário de esporte que não conhece nada de esporte. Aí vem a Kelly para Ferraz de Vasconcelos. A cidade perde com isso? A cidade não perde. vai perder com isso. Porque você tem conhecimento, sabe como funciona, sabe aonde ir, sabe as regras. Isso facilita e ajuda. Parece que você tem uma ONG em Mogi das Cruzes. Exatamente. Agora eu pergunto pra você, tem dificuldade em Mogi das Cruzes com a sua ONG? Então, a gente tem dificuldades em todos os lugares. Não. Mas como eu te falei, como a minha vida foi toda no impossível, a gente gosta do desafio e de comprovar. A gente sabe, pro esporte, o esporte acaba sempre ficando por último. Quando você tá com uma crise em casa, aí deu uma dívida danada, a primeira coisa que você tira é a academia. Você não vai mais pra academia, não vou mais fazer. Você tira a sua esposa do Pilates, não vai mais pro Pilates, porque durante 2 meses precisamos fazer academia. Então, infelizmente, existe essa inversão de valor que não consegue entender aí do esporte como ferramenta de desenvolvimento, de busca. E eu, como eu tenho experiência em outros países, tenho formação na FGV, venho estudando, buscando, tenho esses trabalhos sociais também. Eu milito pelo esporte, vou para Brasília pela melhoria das leis esportivas há 15 anos. Eu sou cofundadora do Atletas pelo Brasil, que o Raí foi presidente, a Ana Moser foi presidente, Paulo, Hortência teve lá. Há 15 anos eu estou nessa busca. Então eu ter hoje uma Secretaria de Esporte em qualquer lugar, querido, eu vou fazer miséria, eu vou pintar miséria. Então vamos lá, Você Kelly. entendeu o que eu quis dizer, né? Então vamos lá. Vivian Gonçalves. Não sendo pretensiosa demais, mas sem dúvida eu posso contribuir muito. Contribui bastante. E assim,
eu quero colocar o áudio para vocês depois, que é extremamente particular, porque é uma grande amiga, e ela tá em Brasília, ela me mandou um áudio e ela falou, eu falei para você, Kelly, eu quero fazer esse projeto, eu quero fazer assim, mas na regra assim só dá pra gente poder se agregar, beneficiar um município. Então eu tenho essas conexões, eu tenho essas pessoas, eu tenho, entendeu? Só me falta a oportunidade para a mulher negra, periférica, que veio da pobreza, realmente colocar em prática esse network que o esporte me deu. E para uma o que o cidade esporte como a me nossa deu é importante isso. de melhor foi ter amigos como vocês. Hoje eu vim aqui através do Everton, entendeu? O de melhor foi realmente esse network, de poder falar com um amigo em Brasília e falar que existe a possibilidade de, através da minha humilde pessoa, de favorecer algum município com algum benefício que vai trazer um crescimento para aquele município. Então deixa eu te dar uma saudação aqui. A Vivian Gonçalves está chamando você de menina linda, boa noite. A Daniela Cardoso, boa noite. E o Valusterno Araújo, o Val, nosso amigo, diz que é super importante que os atletas brasileiros se posicionem politicamente, aquilo que você falou, seja no meio social e participando diretamente do campo político partidário. Ele te dá os parabéns por essa luta. E Wesley Jonas também está nos assistindo. A Elizabeth também está mandando um abraço aqui, está falando uma boa noite, lindos. Obrigado. Outra coisa que também, né, eu acho que Elizabeth, nem cachorro, Beth. outra coisa importante também, que eu acho que o Brasil precisa ser revisto também, isso no Brasil, né? Você que é da parte do esporte, você também deve ter conhecimento disso. Eu acho que também podia ser uma luta, que eu acho que você foi candidato a vereador, possivelmente você deve sair numa outra candidatura agora, né, em 2022. A busca também de você profissionalizar o esporte, né? Principalmente para quem está iniciando, né? Primeiro emprego, assim, né? Para dar uma estabilidade para o jovem, né? Um conforto para a família que está querendo apostar no seu filho ou fazer a vontade dele de querer. Às vezes o menino gosta do esporte, gosta de jogar seu futebol, mas completa 14 anos, 15 anos, tem que ser o primeiro emprego, acaba aquele sonho, né? De ser um esportista, de se tornar um profissional no esporte. Quando você coloca o esporte como primeiro emprego, aí pode ser aplicado com 14, 15, 16 anos, eu acho que também é um incentivo para manter a criança no esporte. Você não acha, né? Isso é possível. Você sabe que você falou do meu projeto em Mogi, a gente está em Mogi há 2 anos. Eu escolhi a cidade de Mogi, que é uma cidade que ama basquete masculino, já tem lá uma tradição, e com um desafio muito grande, porque as pessoas começam a rivalizar. E a cidade me abraçou. Kelly, você tem que trazer a igualdade de gênero, você tem que trazer a oportunidade da mulher também fazer o esporte que a gente tanto ama. Né? Esse é um ponto. E foi muito bacana pra mim, acabou repercutindo, eu fiquei... Só que aí veio a pandemia, parou-se todos os projetos, agora a gente está reiniciando. Esse vírus danadinho é uma coisa. Estive com o prefeito de Mogi, o mais novo eleito. Eu tinha já um relacionamento bom com Marcos Melo também, que aceitou que aprovou, nosso instituto foi aprovado na Câmara dos Vereadores. O Caio Cunha votou, porque ele era um vereador, e estive com ele falando sobre o esporte. E o Caio Cunha virou pra mim e falou uma coisa pra mim que super me emocionou. Ele falou, Kelly, eu amo basquete e eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular como bolsista do basquete. Eu jogava basquete pelo colégio e por isso eu consegui a bolsa. E hoje é uma pessoa que teve a oportunidade, através do esporte, ele se capacitou, estudou em escola particular, fez uma excelente faculdade e hoje é o atual prefeito de Mogi. Eu quase chorei quando ele falou. Eu falei, Caio, então você sabe o real poder do esporte. Ele falou, sei. Eu fico aí, ó, meu corpo até arrepia. Então as pessoas não têm essa consciência do poder transformador, não, socioeconômico da vida, um por um. Imagina a gente estar em Ferraz, eu estava em São Paulo, são 13 subprefeituras da cidade de São Paulo. Imagina um campeonato com diversas modalidades nas subprefeituras de São Paulo. Nossa, só para organizar esse campeonato é 1 ano de emprego, só para pôr no papel. Então eu vou empregar 1 ano diversas pessoas para pôr no papel. Então é um projeto aí para perdurar. Se der errado, a gente colocar metade das modalidades, deu certo. É verdade. Entendeu? Imagina uma cidade como Ferraz ou Mogi, a gente conseguir, eu que sou uma pessoa que saí da periferia, conseguir levar para uma periferia e falar para uns dos meus amigos atletas militantes aí pelo esporte, que eles não gostam que eu falo assim, mas somos ativistas e militantes. O esporte ainda não é profissional, eu sou tratada como uma ativista do esporte, eu não sou tratada como uma profissional do esporte.
uma gestora esportiva FGV, não. Eu sou tratada como uma militante, como uma ativista. É assim que eu me sinto. Então, trazer um desses meus amigos aí e brigar aí com a Branca, com a Paula. Pô, Paula, você não vai na periferia lá de Ferraz visitar o meu projeto, as minhas crianças, em Mogi, e trazer e poder a pessoa tocar no Raí e falar, ó, Raí, ele é de carne e osso, então eu tenho capacidade também de chegar, hein? Pode ser que eu vire um jogador. E o emprego que isso vai gerar às pessoas, vai envolver toda a comunidade, não tem como. O pessoal tem que, principalmente os gestores, tem que começar a enxergar isso. Parece que tem venda nos olhos. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você, não querem fazer. Não, vamos ser sinceros, porque eu queria fazer. Porque você sabe, Sérgio, acho que é pior, porque quando o cara não quer, ele é consciente. Porque assim, o pior é isso. O pior é que eu acho cara que só gosta de investir no social na época da política, da campanha política. Não, nem isso. O pessoal não lembra disso. O pessoal não quer isso aí pra eles, não traz nada. Eles não vê, acho que eles não vê, que nem você falou, o esporte como uma via, né, saudável, que vai cuidar da alma, do coração, da vida da pessoa, com uma saúde, né? Acho que ainda tá faltando esse olhar humano ainda pro esporte. Teve né? Porque assim, eu entrei na política agora, eu tô na política faz algum tempo apoiando sempre alguém, mas como candidata agora oficialmente, a gente tem que prestigiar o trabalho das outras pessoas que fizeram bem feito. Ele falou, aquele cara, ele foi melhor que eu em inúmeras coisas. E teve um vereador, que eu não lembro o nome agora, em São Paulo, que ele saiu. Mais esporte, menos remédio. Foi o bordão dele. E ele foi super bem, ele foi super bem votado. E ele era um atleta que nunca jogou uma Olimpíada, não era um atleta de tanta expressão, e ele foi super bem votado. Mais esporte, menos remédio. Agora eu acho o seguinte, bom, eu vou aqui, a Beth está mandando uma boa noite especial para mim, que sou amigo dela. Beth, um abração. Na verdade, o que eu percebo, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu fui criado em orfanato, fui criado praticando esporte. Hoje eu estou gordo porque eu estou relaxado, mas eu fui criado, até basquete eu joguei, baixinho, ruim, joguei vôlei, baixinho, ruim, mas eu servia para treinar os altos, porque o cara escorar, fazer volta. É isso, o basquete precisa de baixinho. E eu sou do tempo do Cruz lá, o porto-riquenho, que era um baixinho e jogava muito. Tem 1,74. E eu assistia muito o Cruz, que era o porto-riquenho, que jogava na NBA dos Estados Unidos. Baixinho desse tamanho, mas jogava muito. Mas eu quero dizer o seguinte, o esporte, as pessoas, e acho que principalmente as pessoas que governam, eles não entenderam uma coisa. O esporte é uma coisa que, eu sempre falei isso, eu assisto, se passar um jogo de bolinha, de gude, que é esporte, eu paro para assistir. Então, se você falar, até aqueles esportes da Mongólia, né, de jogar um tronco, o cara ir junto com o tronco, até aquilo eu assistia, quando passava, antigamente você tinha TV a cabo, nos anos 90, começo dos anos 2000, passava esse esporte de fora, sempre assisti. Porque ele está intimamente ligado à educação, ele desenvolve as pessoas. Saúde, né? E tanto que os países que mais conquistam Olimpíadas, medalhas nas Olimpíadas, são os países mais desenvolvidos do mundo. Esporte Pode para ver, guerra. a competição tecnológica também está ligada à competição esportiva. Os Estados Unidos são um país esportista, os russos são um país esportista, os chineses são um país, os seus países mais... Os alemães são um país... A Alemanha, na época dos anos 80, dos anos 70, dos 80, a Alemanha dominava a natação. Se bem que na Alemanha Oriental tinha aquela coisa da anabolizante turbinar, né? A Holanda domina a patinação, que é um negócio... E a natação também. A Holanda, a natação, a patinação. A Austrália era também na natação. Não pode deixar também os países um pouco mais pobres, como a Nigéria, né? O Canadá era Cuba, com toda a pobreza. Cuba era uma potência esportiva. Querido, é que agora acabaram com Cuba. A África Não lembra? do Sul. Cuba era uma potência esportiva. Era uma potência esportiva. Cuba era uma potência eles esportiva. Tinham o apoio da Rússia, né? Da União Soviética. Acabou em 91, acabou na União Soviética, acabou o dinheiro. Acabou eles tinham o apoio da Rússia. Mas Cuba, anos 70, 80, Cuba era uma potência esportiva. Então, assim, os dirigentes de hoje, eles não, eu vejo assim, e aí o Ronaldo tá certo, Marquinhos, eles não têm essa visão, que o esporte é importante, porque a primeira questão de saúde é a questão educacional para desenvolver. Agora eu queria te fazer uma pergunta, já que eu fiz esse longo introito. Eu vi na sua apresentação que você vai participar da Sport Integrity Week. O que é isso? Eu estou curioso para saber. Sports Integrity Global Alliance. SIGA. Eu sou uma SIGA Champion, eles falam. Eu sou uma campeã SIGA. Inclusive, em março, eu ia fazer uma palestra. Eu ia dar uma palestra em Nova York
pela SIGA. Eu sou palestrante da SIGA também, a speaker. E aí, por causa da pandemia, foi tudo cancelado. Mas aí tava com passagem comprada, tudo cancelou, eles cancelaram tudo. E eu tenho feito alguns projetos pela webinar com eles e tal. E eles têm a intenção de fazer uma sede na América. E essa sede na América foi escolhida no estado de São Paulo. Vai ser no estado de São Paulo essa sede do SIGA, do Sports Integrity Global Alliance. Ela vai ser no estado de São Paulo. E eu sou uma das possíveis responsáveis, né, dentro do SIGA. E a busca deles é a integridade do esporte, que aí vem a palavra bonita que eu te falei mais suave. Eles buscam integridade no esporte, porque essa coisa de valorar a imagem do atleta lá em cima e no papel e na real surgirem outras situações, ela acontece no mundo inteiro. Mas o nível de integridade nos países do primeiro mundo, por isso que eles são desenvolvidos, talvez seja um pouco menor, né? Por isso eles estão no mundo inteiro. A sede deles é em Londres, mas existe no mundo inteiro. Eu participei de um webinar com eles, que eu montei o webinar com a Glenda Kozlovics, com o Pedro Trengoso. Pedro Trengoso é um dos experts em esporte desportivo e é meu tutor. Ele é o tutor de todos os cursos executivos da FGV. E meu tutor também na gestão esportiva. Tinha o Emanuel, que é um português que também faz parte da SIGA, é um dos CEOs da SIGA, e tinha também um comediante de stand-up, meu Deus do céu, fugiu o nome dele, ele vai ficar louco comigo, porque ele é meu amigo, já deve estar cansado, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então a gente fez essa web e eles amaram. Gente, que maravilhoso, que bom. Imagina a Glenda levando à frente o webinar, que maravilhoso. Foi ótimo, eles amaram e eles escolheram. Não, a gente quer São Paulo, vai ser São Paulo, a gente vai fazer no estado de São Paulo, não definiu a cidade ainda, para poder ter essa sede aqui e em busca da integridade. E eles têm foco também em mais esporte para mulheres, mais esporte para pessoas periféricas, mais esporte para negros, tem toda essa... E a Glenda, antes dela ser jornalista esportiva, ela era atleta. O Pedro Bial era atleta. O irmão do Pedro Bial, Alberto Bial, era fera no basquete, também era um dirigente. Meu amigo basquete, também, o Alberto Bial. Então, toda essa turma aí eu acompanhei desde criança. Eu acompanho esporte, assisto tudo. Adoro a Olimpíada de Inverno. Eu perco meu dia, mas eu adoro a Olimpíada de Inverno. Foi triste, né, não ter a Olimpíada esse ano, né? Eu acho que é uma causa... Não tem como bater de frente com isso, né? Porque toda vez que fala em saúde, a saúde ela é em primeiro lugar, a vida é em primeiro lugar, né? Então tem que se preservar. Mas me fala uma coisa, você parou de jogar que ano? Então, querido, não parei de jogar, a pandemia não parou. Só durante a pandemia. Você tá jogando qual time hoje? Eu falei aqui ex-atleta, mas eu não sou uma ex-atleta. Não existe ex-atleta. Falou, Como negar uma existência de 30 anos? Exatamente. Não existe ex-atleta. Mas profissionalmente você tá jogando em algum clube? Pode existir a possibilidade de eu voltar o próximo ano e fazer uma despedida. Voltar jogando, fazer uma despedida. Só um jogo. Meio gestora, meio jogadora, meio secretária de esporte, meio... Existe a possibilidade, mas não... Ainda a gente está avaliando. Mas a despedida não, a gente tem A Beth time e a Vivian viraram suas fãs aqui. Manda o super Kelly é o referencial. Tô falando pra ela, Sérgio, montar um time da Ativo pra jogar na despedida dela. Só não temos altura. A Vivian que falou da representatividade, né? A Beth falou que você a Vivian falou que você é um referencial. E a Beth falou que super apoia a sua fala nessa questão de trabalho e desenvolvimento das comunidades. Qual sua altura? Obrigado, super beijo. Viu? Qual sua pra altura? vocês, Beth, Vivian, pra todo mundo. Qual a sua altura? Eu tenho 1,92 m. É quase o meu tamanho. É baixinha. O basquete na periferia. Como é que se trabalha o basquete na periferia? Porque assim, tem um quesito que é a altura, né? Primeiro quesito, né? Pro basquete. A periferia geralmente não tem tanto. É difícil encontrar uma pessoa que seja alta. A partir de que metro, assim, a altura que a pessoa consegue hoje em dia a garotada já se inserir no esporte do basquete? Na verdade, o esporte ele não tem um recorte.
né? Até rima, não tem. É talento. Um cadeirante pode ser medalhista olímpico. Eu tenho meu amigo aí, chama Estevão Lopes. Ele é cadeirante e ele é campeão. Tem 2 medalhas na Olimpíada Biônica, porque ele pedala com o eletrodo. Ele não movimenta da cintura para baixo por causa de uma bala perdida. Mas ele, na Olimpíada Eletrônica, é o forte dele. Ele também é um paralímpico, também é um atleta que vai para Olimpíadas também. Então o esporte tem recorte. O esporte, existem as competições de master, eu tenho história de pessoas que eram diabéticos, aí foram para... Eu tô falando porque assim, não existe esse lance de peneira no basquete, né? Que nem o futebol. A molecada fica doidinha com 10, 12, 15 anos, querendo sair da cidade, fazendo peneira, etc e tal. Dentro da periferia não vem gente buscar pessoas atletas por basquete. Aquele olheiro, né? É aquele olheiro. Então, tem que ter essa questão também, que são coisas de gestão, acabou né? o esporte nas escolas, né, Kelly? Eu lembro quando você começou a falar de esporte, me lembrei que eu estava em Marília, no interior de São Paulo, interno em Colégio de Padres. Lá tinha os chamados Jogos Infantis, que era disputa entre escolas. Então, você tinha atletismo, natação, basquete, vôlei, futebol de salão, a gente tinha modalidade esportiva. Então, competia entre as escolas. Então, os alunos, nós éramos preparados durante o ano para competir. Sim, E aí na cidade era uma competição ferrenha. Eu lembro que tinha a escola lá, Zancopé, Oswaldo Zancopé, que é a escola que ganhava todo mundo queria ganhar dessa escola, porque tinha que na Olimpíada, no cômputo geral de medalhas, quem ganhava disputava regionalmente. Depois quem ganhava fazia uma final aqui em São Paulo. Sabe que era bacana? Então isso era todo ano. Sabe que eu fui, isso acabou. Eu fui embaixadora, eu fui para Brasília, eu fui embaixadora dos Jogos Escolares. Ele é feito pelo COB. Eu fui no ano o ano agora, eu fui há 2 anos. Né? Hoje eu vi uma reportagem, quem vai ser o André Domingues, vai ser no próximo ano. Aqui vai ter. E é muito bacana. Mas não é suficiente, é uma questão de gestão também. Entra de novo nas políticas públicas, de ter mais obrigatoriedade das escolas colocarem, de ter mais incentivo para a escola também. Então, aí tem jogador a Copa, como tinha a Copa da NAP, que era maravilhosa. Eu concluí até o que o Zé estava dizendo ali, porque assim, sou um pouquinho velhinho, tá? Tenho 50 anos. Ó. Aí o que acontece? Na minha época, eu era jovem, adolescente e tal, a escola tinha aquela educação física que era show de bola. Você realmente tinha que jogava vôlei, você jogava basquete, natação, tinha atletismo. Hoje é interclasse e futebol. Inclusive, os meninos vão jogar futebol, as meninas sentam na bancada e acabou. Inclusive se repetia de ano se você não tivesse. Exatamente. Se você não tivesse. Não, vou falar um negócio melhor. Nos anos 70, final dos 70 dos anos 80, as empresas, por exemplo, as grandes, a Philips, a Motorola, as empresas contratavam funcionários que jogavam futebol. Então o cara era contratado, a Júlio Simões, a Radial, elas contratavam atletas para jogar para o time da empresa. Então o cara jogava futebol com carteira assinada, ele registrava o cara com uma profissão lá, mas para ele jogar futebol. Então você tinha o intersindical, o campeonato, que era a Avon tinha um campo que era um espetáculo, um timão. O metrô de São Paulo, a gente viajou, eu joguei time do metrô, viajou, assim. Então você tinha o campeonato intersindical que movimentava, mas eu lembro que tinha cara que ganhava salário com carteira assinada só para jogar bola, para representar o time da empresa. Mas você sabe o que isso falta? Tudo acabou. Você sabe o que falta? Voltando aí à Secretaria de Esportes e até as empresas patrocinadores, essas pessoas deveriam ter uma lei, né? Essas pessoas, elas tinham que ser, essas empresas, elas tinham que contratar aí prefeituras. Ok, eu não vou colocar um secretário de esportes que não seja da cidade. Coloca assim o cara que é lá o super chefe da academia. Mas traz um consultor, entendeu? Eu já fui contratada por algumas cidades para ser consultora. De falar, olha, o projeto tem que ser assim, o esporte precisa disso, o atleta precisa disso. Uma grande empresa tem um consultor. Uma grande cidade, uma pequena cidade, tem um consultor medalhista olímpico ou atleta olímpico, alguém com experiência de mundial, para poder falar realmente a realidade, entendeu? Trocar essa figurinha. Falta esse intercâmbio, falta essa pasta esporte no meio
tanto no mundo corporativo quanto no mundo no poder público. Não tem a pasta esporte, não existe. Não, quero mandar um recado para minha prefeita, por favor. Dê atenção aqui, dê atenção, tá? Passe para ela aí que não tiver. Porque entra numa questão muito delicada, que nem o Sérgio falou, ele é a favor, eu também sou a favor de ter um percentual de secretário na cidade, até total, se for o caso, mas precisa ter sim esse consultor que eu acho que falta, porque às vezes o cara que é bom da cidade, ele é um cara que gosta do esporte, mas é bom você ter alguém que viveu o esporte, que esteve dentro de segmentos dentro do esporte, que possa ser um representante direto aqui, entendeu? Porque senão se resume mais uma vez, mais uma gestão em campeonatos municipais. E olha quando tem, né? Também, quando tem, né? Porque às vezes a gente fica na cidade 4 anos num governo e não tem esporte. Nós vivemos agora, acabamos de sair de uma gestão de 4 anos que não tinha esporte, não teve cultura, não teve nada. Não funcionou. E eram secretários externos às vezes, né? Alguns eram até externos. E os maioria hoje está sendo tocado pelo celular, né? Exatamente. Hoje o esporte está sendo tocado pela tecnologia. Eu acho que tem que ser revisto isso aí. Sedentário também, né? Tem que ser revisto isso aí, porque está ficando feio o negócio. E os benefícios que o esporte traz para a saúde, entendeu? Hoje se fala muito no mundo corporativo sobre o soft skill. Um atleta com 18 anos, ele tem soft skill de sobra, entendeu? É verdade. As pessoas, elas não conseguem trazer essa analogia, elas não conseguem, entende? Essa questão é super importante a gente colocar o esporte, que ele não tá só de domingo, ele é profissão, ele desenvolve sim vidas, ele é ferramenta de transformação, sim. Eu conheço cidades. O soft skill, que quer dizer, é aquela habilidade básica, né? Aquela habilidade. E outra, ela traz. Tem um cara de alto desempenho. Eu sempre falo sobre 3 pilares, tá? O esporte ele também pode ser conduzido a isso. O desenvolvimento regional, o desenvolvimento local e o sustentável. São os 3 pilares, porque ele traz até o desenvolvimento sustentável dentro do próprio município. Outra coisa que sumiu também, Ronaldo, o professor de educação física. Então. Ele sumiu. Tá nas escolas, Sérgio. E assim, também tá fazendo tá nas escolas, na sala. Foi unido na nação através do esporte. A África do Sul só foi unida através do rugby. Quando o nosso querido presidente negro Mandela assumiu, ele uniu a nação através do rugby. Eram brancos e pretos indo pro estádio torcer pelo rugby. E eles só tomavam surra do All Blacks, que é aquele time da Nova Zelândia, que é fera, né? Que tem a dança, né? Então, que o time da Nova Zelândia, All Blacks, eles eram os feras mundiais, né? E a África do Sul, ele conseguiu, com uma delas, montaram um time que ganharam dos caras, campeonato mundial. Fala com a Elizabeth aí, o Sérgio. Porque ela passou, mandou um abraço mais especial para o Sérgio. Já falei com ela, já dei um abraço para ela. Ela tá falando sobre Beth é minha amiga. Kelly, a gente está chegando aqui no final, né, da nossa programação, bate-papo. Você vê que aqui a gente não fica colocando nosso convidado contra a parede. A gente gosta de dialogar. De vez em quando alguns de vez em quando a gente traz alguns político, mais, a gente põe na mais parede, bravo, assim, né? Principalmente quando é político, né, Sérgio? Aí, ele só omitiu um pouquinho, que quando é político a gente põe na parede. Falta voar sim. a lâmpada aqui, entendeu? Quando é o político. Mas a gente gosta de discutir porque a gente traz muitas pessoas politizadas, né? E é bom quando você senta com politizados para discutir ideologias e trabalhos na cidade, coisas que poderiam ser feitas e não são feitas. E isso é o que mais a gente gosta de discutir, porque existe um governo. Se você vai às urnas e elege um representante, ele tem que te representar. E às vezes quando isso não acontece, eu sempre coloco a culpa no político, mas o Sérgio, minha oposição, ele sempre fala, a culpa é do eleitor que votou mal. E de sempre fato eleitor. Né? Porque se você tem uma candidata aqui, a Kelly, com toda essa qualificação, sim. E não é só a qualificação, é a ideia dela de desenvolver esporte. Eu concordo com o Sérgio nesse a Kelly é candidata. Aí você vota em mim com essa barriga desse tamanho, você vai que a culpa é da Kelly? Não, eu concordo com o Sérgio, porque é o seguinte, ela falou uma situação, um candidato que ele colocou uma expressão, um logo de campanha. Mais esporte, menos remédio. Só que ele não é desmerecendo ele, pelo amor de Deus. Mas não tem uma qualificação esportiva como ela tem. A vivência que porque ela tem, se ela ganha nessa qualificação que ela tem, ela soma ela totalmente tem preparo e ela tem vontade, ideia aos clubes, entendeu? Ela soma juntamente aos bairros, à periferia, ela vai somar realmente dentro desse critério. Aí se eu sou um pai, se eu sou um pai que fala, meu filho precisa ter oportunidade de praticar esporte, eu vou votar nela. Por isso o que eu tenho é compromisso. O esporte me deu muitas coisas maravilhosas e eu preciso devolver isso.
né? E é por isso, Kelly, que eu falo aqui às vezes, e as pessoas, a cidade, a nossa cidade, o município de Piar de Vasconcelos, discute muito isso. Se faz campanha dizendo que sim, o secretário vai ser da cidade, cobra secretário da cidade, tem que ser da cidade. Desculpa, se eu fosse gestor, estou longe de ser um gestor, um prefeito de uma cidade, mas desculpa, se eu sou o gestor de uma cidade, eu vou trazer do Japão, se for preciso, um secretário. Porque eu quero qualidade para o meu município, quero qualidade para que as pessoas vivam bem, né? Antes de você continuar, Marquinhos, responda a pergunta da Vivi aqui. A Vivi está respondendo. Ela falou que ela é quase sua altura, ela tem 1,50 m. Posso só falar uma coisinha antes de você fazer a pergunta? Vocês ouviram sobre o francês Dominique, que ele ia ser presidente da França e ele se envolveu em escândalos sexuais? O Dominique Strauss-Kahn. Exatamente. Ele é um econômico excepcional. E ele fazia consulta no mundo inteiro. Então, e ele era de fora, ele viajava o mundo inteiro fazendo consultas. Mas resolveu bolinar a faxineira no hotel lá, se deu mal. Acabou já é outro cara. Pessoal, a série dele tá no Netflix. O Strauss-Kahn, ele era um cara fantástico. Ele tinha um trabalho fantástico. Ele é de fora. Ele é de fora. Ele viajou o mundo inteiro. Eu acho que é ridículo. Tecnicamente, agora responda a Vivi aqui. Ela perguntou o seguinte, vamos dar em todo o país ele tinha uma festinha, viu? Sim, ela perguntou se ele ia trabalhar, aproveitava e ia fazer uma festa. Qual é a maior dificuldade que você sentiu nessa sua carreira? Qual é a maior dificuldade que você sentiu? Você falou da Vivi, não é? É da pergunta da Vivi. Olha, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, não parece. Aparentemente eu sou brava, sou durona, mas eu sou extremamente família. Então, estar longe da minha família foi uma das minhas maiores, assim, dos meus maiores dramas, né? Sofri inúmeros dramas, já tive lesão grave, mas um dos meus maiores dramas foi realmente estar longe da minha família. Para mim, viver um sonho de ser uma jogadora reconhecida internacionalmente, eu tinha que deixar a minha família. Sim. Aí eu falei, não, vou jogar aqui perto, Mogi ou Itu, vou aqui pertinho. Ainda assim eu estava abrindo mão de estar com eles, que eu treino, um atleta que treina de alto nível, treina de segunda a sábado, 8 horas por dia. Então você realmente não tem como se dedicar a uma família, né? Eu tenho 41 anos e eu não tenho filhos. Né? Meu filho é um cachorro que chama Bidu. Eu não tenho filhos ainda, pretendo ter, mas é uma vida pro esporte, né? Dedicada ao esporte. Então, eu sou casada há 11 anos, eu tive um casamento à distância. Porque quando eu casei... Esse é o que mais dura. Então, quando eu casei, mas eu sofri, era muito difícil ficar longe do meu marido. Quando eu casei realmente falei, vou parar de jogar, tal, quero ter um filho. O meu marido não deixou. Hoje eu agradeço a ele, entendeu? Porque ainda joguei mais uma Olimpíada, ainda fiz mais não sei quantos contratos, ainda fui jogar no Beşiktaş na Turquia. Na Turquia, fiz 5 temporadas na Turquia, voltei agora por causa de pandemia, entendeu? Então assim, ele falava, eu falei, mas o que você está falando? Não, é porque eu sou um atleta frustrado. Eu falei, o que você está falando? Você é um engenheiro, ele trabalha na Audi, está com propósito de ser aonde? Mas queria ser atleta. O que você tá? Ele falou, mas eu sou frustrado. Eu sou engenheiro, mas eu sou um atleta frustrado. Meu sonho era ser atleta e eu não consegui. E era um craque. Conheci ele na quadra, ele jogava essa posição do Leblon para ele já há 20 anos. Eu conheço ele há 15 anos. Ele já fazia essa função. Ele jogava de 1, 2 e 3 funções. Era um menino craque. Quebrou o nariz, quebrou o pé, foi para um clube onde favorecia-se os filhos dos diretores. Todas essas políticas, essas coisas, parou de jogar e eu agradeço a ele. Então foi realmente o que foi dolorido para mim, né? De ter que estar longe da família. E eu tava com a minha mãe aí, mamãe ia subir, amei o comércio da região, vou comprar um vestido, vou pegar uma proteína em promoção, a proteína é pé de porco, tá? Que ela foi comprar. Então você vai chegar no carro, tá cheio de coisa. Então eu tô com a minha mãe o tempo todo, eu sufoco ela, uma menina de 41 anos, que eu quero estar com a minha mãe, porque eu saí de casa aos 12, voltei aos 40. E ela não foi morar com então você fora? Então não dá tempo ainda. Foi também. Mamãe fala italiano fluente, morou na Itália, foi para a França, foi para a Espanha, foi para todos esses países. Eu levava o tanto que eu podia. Mas a mamãe também é casada, né? Ela também é casada, tenho meus outros irmãos.
Mas tinha país que eu ligava pra ela e falava, ó, você vem agora, eu vou cancelar o contrato, vou cancelar tudo. Ela mandava passagem, ela tinha que ir. Caçula, Eu entrava em não. crise, caçula. Geralmente sempre é o caçula. A vantagem é que os atletas frustrados, geralmente eles favorecem o esporte. Eu tinha um chefe no metrô que era engenheiro, se for do Corinthians, ele jogou no Corinthians. Ele quase chegou a ser profissional. Então ele era um atleta frustrado. E o esporte era tudo que tinha lá, ele favorecia o esporte. Vamos disputar campeonato, ele ajudava a organizar. Acaba projetando um Porque outro, esse né? tipo de coisa, Sérgio, Tem esse vontade lado dele. positivo. Bom, eu abandonei um pouco o esporte na minha época, porque é o seguinte, apareceu uma empresa jornalística, foi uma oportunidade, então eu deixei realmente de ser um jogador do Corinthians. Isso acontece. Eu abandonei esporte com uns 15 anos porque eu já sabia que era ruim mesmo. Falei, Oh. então eu vou largar o esporte. Não tinha talento Eu pra confesso, jogar. eu sempre fui não. muito competitivo, eu nunca fui craque. Não tem aquele talento natural de craque. Mas sempre fui aquele jogador disciplinado, de cumprir posição e tal. Aí eu casei, aí eu parei, porque você começa a jogar de domingo, sábado, aí a mulher começa a reclamar e fala, melhor eu. E fui parando, parei. Ó, e eu vou confessar pra vocês, houve momentos que eu queria deixar o esporte sim. Falei, não, vou deixar, não aguento mais. Eu não tinha outra opção, era aquela opção. Ou eu agarrava aquela chance, ou eu agarrava aquela opção, ou eu ia morrer de fome, ou meus irmãos não iam se formar na faculdade, ou a faculdade ia atrasar, ou não ia dar pra pagar o condomínio, casa própria a gente sempre teve, ou não ia. Então era a minha opção. E entre trancos e barrancos em algumas situações, eu fui sobrevivendo, fui tateando, fui entendendo, por exemplo, a ausência da família, suprindo a ausência da família com outras coisas. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, como que eu consegui? Por que eu fiz isso? Talvez se eu tivesse um filho, eu não deixaria. Eu cheguei na minha Se mãe... tivesse abandonado, você tinha se frustrado. Exatamente. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu estou escrevendo aqui minha mini biografia e eu passei por isso, por aquilo e por aquilo. Você é culpada. Como que você deixou passar por tudo isso? Ela falou, filha, eu tentei te tirar do basquete, mas você não saía. Você só pensava em basquete. Você só falava em basquete. Você queria ser jogadora de qualquer jeito. Eu via você sofrendo, passando algumas situações. Mas o que eu podia fazer? Eu tentei, mas ninguém e nada e ninguém tirava a coisa do esporte da sua cabeça. É engraçado esse negócio. Meu namorado tem um netinho, ele tem 6 anos. E ele é gordinho, ele é troncudo assim. Mas ele corre que não. Aí você monta a pulsação dele, normal, não se altera. Ele é bom e ele fica. Arruma pra mim, ele quer correr, ele quer ser atleta. E ele fica. Aí ela falou que eu conheço pessoas. Já falou com ele, toda ele fica. Já falou com ele. E eu percebi isso. E ele, eu chamo de peito de pombo, ele corre igual o. Bolt. Não, Bolt não, tinha um cara que corria 200 metros raso, 400 metros, foi recordista mundial, não fugiu o nome dele, um americano, famoso até, foi duas medalhas de 2 Olimpíadas, ele corre igual, e ele, sem perceber, ele corre melhor que os outros e ele é gordinho. Você mete a pulsação dele, não se altera, ele tem dom natural para aquilo. E ele quer. Então, às vezes, eu falo, não tem na favela? Tem pessoas com. Agora precisa descobrir esses talentos e dar oportunidade, né? Me ajuda a lembrar o nome. Essa semana teve um. Michael. Vou lembrar o nome dele. Inclusive ele também faz viaja fazendo clínica. Lembra aí, deixa eu falar um pouquinho. Essa semana teve um caso que o Sérgio, mano, quando desembucha assim, quer desembuchar, ele consegue, né, Roda? Deixa eu te falar. Essa semana teve um episódio, né, que aconteceu nas Olimpíadas, acho que faz 20 anos, né? O atleta recebeu agora uma medalha olímpica, porque ele... Qual é o nome dele? E teve uma homenagem, ele acabou sendo o único atleta no mundo a receber uma medalha em 2020, né? Porque assim, tipo, a medalha era corrida. Não são os brasileiros? São brasileiros, é o André Domingues. São os quatro. Os quatro revezamentos. Eles são considerados, do revezamento, eles são considerados 20 anos depois, né? heróis de ouro. Heróis de ouro. Realmente, ele recebeu essa segunda medalha, ele tem medalha... Tem uma foto dele com o Bruno, com o Marcelo, que é o secretário nacional do esporte de alto rendimento, André Domingos, o Marcelo, que ele é o secretário... Quirino, né? Vanderlei Quirino, André Domingues, são 4. Eu achei Marcelo, são 5, viu? Porque tem um reserva. Tem um reserva, são 5 isso. E eles receberam de novo essa 20 medalha anos depois. porque teve um problema de doping, alguma isso. coisa. 20 anos depois. Venceram, né? Depois. Graças a Deus, porque assim é mais uma medalha aí no Brasil. Isso aí. Eu quero muito. Marcos, Tem mais alguma falar pergunta? um detalhe aqui, rapidinho.
estávamos falando sobre a questão dos interesses do esporte, que os grandões só têm interesse quando é para o lado deles. Falando sobre a Série B, talvez não tenha nada a ver com o que nós estamos falando aqui. A televisão só começou a passar a Série B quando o Corinthians caiu para a Série B. Aí houve-se a importância da Série B, porque é importante para eles. Não se vê realmente a importância dos atletas da Série B, né? Porque para chegar até a Série A tem que, né? C, né? C. Isso acontece também nos outros esportes, ou a questão do basquete ele já é definitivo, ele é direto lá? Não, então, o basquete feminino hoje, eu acredito que tenha 20 cidades interessadas em jogar uma Liga Nacional, por exemplo, e eles falaram que, pela primeira vez que acontece isso, por ser mais curta, vai selecionar só 12 atletas, só 12 cidades, entende? Mas o que acontece é que não existe uma fase de classificação, existe uma vaga que você garante, né? Você compra, paga para se filiar, né? Para a liga local, para a liga nacional. E se você não quiser jogar esse ano, você joga o outro, quiser repassar essa vaga, alguma coisa assim, alguma negociação. Mas não existe uma segunda divisão para entrar, porque a dificuldade de se manter o esporte era tão grande que houve-se já até a união de uma Liga 2 local do Campeonato Paulista com a Liga 1, para poder, questão de custo, questão de poder fomentar, incentivar as outras equipes a subirem, e assim vai. Então não existe essa classificação como futebol. O futebol realmente é muito popular, o país mais popular é o futebol do mundo, com toda essa crise também, falando dos grandes, que tem no mundo inteiro ainda de o dólar 6 por 1, o Brasil no futebol ainda é o quinto orçamento do mundo, tá? Então existe aí uma máquina excepcional, existe pessoas, empresários, grandes empresas e cidades que enxergam e vê o esporte como ferramenta de desenvolvimento. Eu vejo ali a cidade de Itu, que eu entrei com um projeto na cidade de Itu de basquete feminino, nós atraímos alguns patrocinadores como a Starrett, por exemplo, e logo ela foi pro futebol, ela entrou patrocinando um pouquinho o esporte, gostou, porque o basquete feminino não é tão caro, foi pro futebol, o futebol subiu de série. É uma cidade onde nós treinamos um ano no concreto, na Associação Atlética. De ferramentas? É de Itu. E aí é de Itu, é pioneira na Serrinha. Então nós treinamos um ano no chão de concreto. Logo, a cidade de Itu, que é uma cidade pequena, ela tem 2 ginásios com chão importado, que vem dos Estados Unidos, que é um chão nível internacional, matéria-prima é importada. Você entendeu? Então são as cidades que desenvolveu. A cidade ela se encontra dentro do ginásio, ela desenvolve através do esporte, ela atrai patrocinadores ela tá na TV, tem todo dia 7 da manhã e meio-dia. Entende? Através do esporte. Existe sim grandes. Por exemplo, o Bradesco é eu sou fui atleta BCN, atleta Bradesco pela seleção brasileira. Existem grandes empresários ali, a Elba, nossa, dá para falar muitas empresas aqui que entendem o esporte como ferramenta de desenvolvimento, que sabem que o país pode desenvolver, que é assim que pensam os países do primeiro mundo. Então está faltando trazer essa mentalidade para a cidade. Eu, com muita prepotência, alguém me convidar para ser secretária de esporte de alguma cidade, se alguém falar, olha, você vai ganhar um bom dinheiro, vai ser legal, mas o prefeito, não sei o que, aquela cidade, ninguém gosta de esporte. Eu prefiro não ir. Eu prefiro ir para uma cidade, de repente, como uma consultora, ou de repente só com um projeto pequeno, onde as pessoas acreditem no esporte. Sim. Eu preciso disso, dessa oportunidade de conscientizar outras pessoas. O esporte, ele gera coisas maravilhosas. Aí, já quase encerrando minha fala, acho que faz falta também pessoas com essa sua predisposição. Agora, o que eu acho, Kelly, é uma coisa que eu acho que é um problema existencial do brasileiro, é um problema cultural. No Brasil, o segundo é o primeiro dos últimos. Essa mentalidade tem que mudar, né? Que se falava no esporte, o importante é competir, né? Aqui no Brasil o importante é ganhar. E fala assim, o brasileiro é o povo mais gosta de futebol no mundo. Nada. Vai na Turquia para você ver o fanatismo pelo futebol. Vai na Alemanha, vai na Inglaterra. Na Inglaterra, no começo dos anos 90, fizeram uma pesquisa. Os homens fizeram uma pesquisa nacional.
apontou lá que os caras preferiam estar no estádio de futebol do que estar com a esposa em casa, os homens. Então você vê que o negócio é... Agora, lá existe essa coisa de realmente gostar do esporte. Você vê qualquer campeonato espanhol, turco, francês, o estádio lota. Aqui no Brasil, só lota o estádio quando o time está ganhando. Pega um time que só está perdendo. Tirando o Corinthians e o Flamengo, que são duas coisas excepcionais, São Paulo, por exemplo. São Paulo nos anos 80, nos anos 70, era um negócio terrível. Já cheguei no Morumbi, já viu, você já foi no Morumbi, o tamanho do que é, com 600 torcedores. Imagina um Morumbi para 130 mil lugares com 600 torcedores. Era assim o time de São Paulo, quando o time só perdia. Então o brasileiro tem isso, ele gosta de ganhar, né? Ele não gosta de competir. Isso precisa mudar. Então, é o seguinte, a gente precisa tirar a mentalidade de que fazer esporte é ser campeão. A gente está no país que fazer esporte é ser campeão. Aqui. E não é verdade. Para você ser campeão, é como na política. Para você se eleger, você leva tempo. Você precisa construir todo um planejamento. Eu digo que política é até um vestibular. É o vestibular de medicina, pelo menos. É difícil demais. Mais difícil. E leva tempo. Difícil. Um atleta para conseguir uma medalha olímpica, ele tem um projeto de 8 a 16 anos, gente. Eu fui medalhista olímpica na primeira, pum. Precisa de um pouco de sorte também. Eu tava no lugar certo, com as pessoas certas. Com a equipe certa, né? Com a equipe certa. E sempre num trabalho formiguinha. Um trabalho que não era um super patrocinador, um super dinheiro. As meninas mesmo falam que elas vieram ganhar dinheiro mesmo depois dos anos 90. Elas já jogavam, elas foram campeãs mundiais em 94, elas já jogavam, elas já tinham 30 e poucos anos. Né? Nós brasileiros somos mais emotivos, um jogo de muita inteligência, que precisa ter frieza, que é o basquetebol, então nós demoramos um pouco mais para ter maturidade, para amadurecer em relação a decisões de jogo, né? E tudo isso. Mas é isso, gente. Eu preciso de pessoas que tenham um pouco mais de consciência que o esporte consegue ter um desenvolvimento socioeconômico. Você tocou no ponto certo. As pessoas precisam parar de pensar que competição é só vencer. A gente pega, por exemplo, lá, vou pegar o caso daquele técnico inglês, escocês, que era do Alex Ferguson. Ele ficou 27 anos como técnico de um time. E nesses 27 anos ele ficou 18, 19 sem ganhar nada. O Arsene Wenger lá, do Arsenal na Inglaterra, ele está 20 e poucos anos, e nisso aí ele ficou 15 sem ganhar nada, quer dizer, e ele continua. Aqui o técnico dura 4 meses, a turma quer resultado. E tinha um jornalista, só para concluir minha fala, um jornalista esportivo que ele dizia o seguinte: Kelly, um ano você jogando basquete, você era bestial, no ano seguinte você é uma besta. No ano que você está ganhando, você é bestial. Depois que você perder, você vira uma besta. Tem um adendo, hein? Eu, treinadora de um time de futebol no Brasil, na Inglaterra, nos países do primeiro mundo, com o salário que tem, querido, eu realmente... E os caras têm staff, não é que ele é o... Não. Chega tudo pronto. Entendeu? Realmente precisa-se ter uma cobrança um pouco maior. Você entende? Tem compromisso com grandes patrocinadores. É verdade. Porém, existe sim, antes de se assumir o treinador, tem que se ter um plano. Qual que é o plano? Qual o projeto? Não adianta eu querer buscar do Ituano o campeão paulista da série, sendo que é a primeira vez que ele está. Entendeu? Qual que é o projeto? Onde essa equipe pode chegar? Tem que ter essa coerência. E quanto tempo pode chegar? Né? Por que não está chegando? Qual o problema? Qual é o real problema? As pessoas não têm essa frieza de análise, né? É difícil, vai no resultado. E não é assim. O esporte verdadeiro, ele se constrói durante os anos. É um trabalho de longo prazo. No mundo corporativo, a pessoa precisa de no mínimo 3 meses, 6 meses para ela entender a situação, ver se o cérebro assimila aquilo, se ela realmente tem aptidão. A pessoa já é capacitada, ela se formou para aquilo, ela entra numa empresa, ela precisa de 3 meses. Imagine no esporte. No esporte, é verdade. E outra coisa, não dá pra também só ganhar, só no esporte, né? Não dá só pra vencer. É uma competição. A pessoa se só um ganha, é que nem futebol. Se a pessoa ter só um time ganha, não adianta os outros entrar pra competir, então. Já fica até chato o esporte, quando um time só ganha. Temos aí o esporte, por exemplo, a Fórmula 1, que só dá Lewis Hamilton. O Wellington me ajudou aqui. Fica sem o Wellington me ajudou aqui, é o Michael Johnson.
Mas pra ele chegar lá, não, pra ele chegar lá foi mais difícil. Foi mais difícil. Ele foi porque era negro. Deixa ele ganhar, tipo, você liga a televisão todo domingo, você já sabe quem vai ganhar a Fórmula 1. Dá pra você assistir já assim. sabe que o cara vai ser ser o pra primeiro. terminar, vou assistir 5 minutos antes. Eu assisto a largada só e volto pra ver isso depois se eles levantar o caneco. Porque assim, toda a competição é ele. O cara é bom, merece, né? Suou, treinou muito, conseguiu bater o Schumacher aí em recorde, tempo recorde, né? Mas, eu quero te agradecer, tá? Pela oportunidade que você nos deu, né? De vir até a TV Ativo, papear com a gente no programa Expressão Sem Limite. É uma TV nova que tem recebido grandes personalidades de São Paulo, também aqui da cidade, com prefeito, deputado, né? E você, mais uma vez, veio aqui, né? Conversei com o Everton falou de você, eu falei, convida ela, vê se ela vem. Ela falou, não, ela vai, que ela é super gente boa, super gente humilde. Tem uma medalha lá, olímpica, mas isso não mexeu com a cabeça, né? Tem pretensões políticas, e quando fala que tem pretensões políticas, a gente adora, porque a gente é muito politizado, a gente sempre foi muito envolvido com política. E a gente vai daqui pra frente torcer para que você, mulher negra, né, ache o seu caminho aí dentro da política que você merece, que tem carga, tem planejamento, tem histórico, né, tem um currículo de invejar, e que com certeza a cidade que te abraçar vai com certeza você vai fazer um muito bom trabalho, porque a população é carente de uma boa gestora, uma boa coordenadora, uma boa secretária. Em esporte não é só Ferraz, não. Muitas cidades daí padecem aí sem ter uma grande consultora de esporte ou até uma secretária de esporte. Eu acho que você, como gestora esportiva, né, que já se formou, né, eu acho que você tem aptidão e você merece achar seu caminho na política, e a gente daqui pra frente vai torcer para que isso aconteça. Ô, querido, muito obrigado. Eu acredito que eu, não só como mulher, né, mas negra, uma atleta, nós precisamos realmente dar oportunidade, né? As pessoas querem saber, não, porque às vezes o preto se vitimiza. Não, eu não estou me vitimizando, eu nunca me vitimizei. Sempre foi difícil, porque o preto não tem oportunidade. E a mulher e o negro, ele precisa ter oportunidade. As pessoas que realmente têm o poder da caneta, que estão aí realmente tendo a possibilidade de fazer a coisa certa, de não estar no cabide, mas sim na técnica também, que está aí dando oportunidade para pessoas capacitadas. Quando eu digo e falo de Secretaria de Esportes, é porque realmente eu tenho capacidade de ter histórico para isso, tanto hard work, soft skill, tudo que me vier à frente, eu vou sem dúvida avaliar e vou tentar encarar aí com um desafio para crescimento. Eu acho que as pessoas têm que pensar desse jeito. Muito obrigado pela oportunidade. O Roger Lee está dizendo aqui, Sérgio, vocês precisam providenciar um ventilador no ar-condicionado. A convidada está desconfortável. Mas aqui na verdade, Roger, tem um ventilador aqui, mas ele não está sendo suficiente. Fala aí que você está super confortável aqui. Achei até que ela gostou. Quando ela chegou, a gente perguntou, tá bem aí? Você quer um ventiladorzinho? Não, eu tô com frio, né? Eu cheguei morrendo de frio. Eu falei, vamos desligar os ventiladores, porque ar-condicionado ainda a gente não tem. Mas a gente está providenciando, estamos iniciando, né? Pode doar também, que é o Roger. Pode doar também que a gente aceita. Então, não está funcionando direito. Agora, Kelly, você falou uma coisa que o negro não tem oportunidade. Mas aí também me pega uma outra coisa. Nós, infelizmente, somos um povo muito individualista. Por exemplo, nós temos negros atletas que se destacam, mas que não tem essa postura que você tem. O cara ganha dinheiro, ele compra um carrão e vai sair com as menininhas. Vai viver a vida porque doidada. Não, e aí o cara nasceu na favela, o cara sofreu o que nós sofremos, sofreu o que você sofreu, passou por tudo isso. Aí ele fica famoso, ele parece que nasceu em berço de ouro, ele passa a se comportar como se ele fosse, né? Então, também tem que ter um pouco essa consciência social, falta no brasileiro, né? Essa consciência social fala, puxa, a vida me deu isso, eu tenho que retribuir um pouquinho, né? Eu vi hoje li um negócio interessante, um empresário, ele gastou R$38.800 para pagar conta de pessoas pobres, de várias famílias pobres, conta de luz, conta d'água. Ele foi o meu presente de Natal para eles. Que é a parte dele. Eu tenho 38.800. Não dói, mas né? acho que 140 famílias. Ele pegou as contas lá e pagou para as contas de todo mundo. Quer dizer, é uma contrapartida social que o cara dá. Então acho que o atleta, né, ele também tem que ter isso. Essa postura que você tem de olhar para a área dele, para o esporte. O Brasil é carente nessa parte. Então, poxa, eu sou um cara que eu posso contribuir. Não, os caras pegam e vai torrar, paga passagem de avião para transar com a menininha lá no hotel em Paris. Tudo, gasta nisso, mas não gasta
às vezes para ajudar o O pior é que semelhante, depois pra não- ainda toma tapa na cara e resolve o processo. Né? Entendeu? Então acho Fica que todo falta mundo essa complicado. consciência também É. no brasileiro, principalmente no brasileiro negro que assente socialmente, falta um pouquinho de consciência social. Agora, os gestores também, que nós estamos falando até sobre políticas públicas, você ouve um currículo desse, né? Você sabe que a pessoa tem a capacidade de poder ajudar e contribuir com o município, seja qual. Gostaria que fosse até Ferraz, tá? Eu estou fazendo uma merchandising. Só que tem o seguinte, as pessoas deveriam já, se o gestor ele quer fazer um bom trabalho, já, puxa, se a pessoa é boa, vou ligar para ela, ou ele que seja, porque vai somar realmente. Sim. Então, Se você for pensar na população como um todo, meu amigo, vou abalar o secretário da cidade. Eu preciso de pessoas com qualidade, competência, que possa contribuir, porque eu quero uma cidade melhor, eu quero minhas crianças sendo Marcos, investidas dentro do e esporte. dentro de uma situação que, veja Fica bem, pra próxima. vai auxiliar tanto na questão saúde, vai auxiliar na questão educação, vai diminuir a violência, olha quanta coisa soma. Então, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, nos escutando aqui, mas é o seguinte, você que está no seu município, na tua cidade, aos prefeitos aí que estão na sua cidade, dá uma atenção também daquilo que é passado nas redes sociais, porque saem muitas ideias, seu Sérgio. A rede social ela veio para ficar, ela está trabalhando a tecnologia, ela está dando essa alavanca para quem quer fazer uma boa gestão, porque você começa a conhecer as pessoas assim, Pesquisa, TV Ativo, outras programações, outras TVs que tem aí na web, isso ajuda bastante a você até escolher alguém para te ajudar na cidade. Então, Eu acho e que isso a aí. Vivian fala que adorou você, gostaria de te conhecer. Aí ela conta uma mentira aqui, a Vivian. Eu jogava vôlei com 1,50m, Vivian. Tá bom. Tem o Valdemir Taveira também, Mas tá dando um esporte abraço. não tem Falou que a recorte. entrevista é muito boa, o Valdemir Taveira também. Então, beleza. Maravilha. Eu tô brincando maravilha. com a Vivian, amiga nossa. Kelly, a gente espera que você consiga retornar aqui outras vezes, tá? Também a Vivian quer te conhecer. Dia 14 de janeiro, ela e a Súria, que foram duas candidatas a vereadores na cidade, elas vão estrear um programa aqui que se chama Encontro de Pérolas. Tá? Elas vão conversar com as mulheres, só vai ser mulheres, né? Conversar sobre o cotidiano, sobre as dificuldades da vida, da mãe solo, da violência doméstica. Ela vai ter uma série de entrevistas aqui com as convidadas. Eu queria que você um dia, né, estivesse aqui com ela para poder estar dialogando em torno desses. A atleta mulher, ela sofre muita violência verbal. É complicado, muito abuso de violência verbal. Sim, venho sim participar do programa, Isso. sem dúvida. Tá Obrigado pelo convite. convidada, tá? E fica quieta, né? Ela recebe violência e fica quieta. Fica quieta, porque ela tem medo de não jogar, né? Entendeu? Ela Ela, recebe. vou responder o treinador e não vou mais jogar. Não, vou pro então banco. o medo dela quer permanecer, não quer sair, tem medo de perder o rumo até da profissão dela. verbal Exatamente. Ela tem medo de perder o rumo Violência da verbal profissão para dela. você não falar assédio diretamente, né? Porque É o que assédio, acontece, assédio moral, é isso. né? Assédio Porque moral. é impressionante, né? Porque assim, como se coloca aquilo que o desejo sexual acima do talento de um atleta, acima, né, do que ela pode render pro clube ou para a empresa, né, que é patrocinadora. Isso aí é um cara que não tem caráter, são pessoas, diretores que não têm, né, escrúpulos, né, para lidar com o ser humano. É uma pena que exista isso, não vou nem falar no Brasil, que acho que deve ter mundo afora também, né, infelizmente. Eu queria que você desse um alô para quem está em casa, né? A gente fala considerações finais de propósito, mas ele odeia, o Sérgio odeia. Fala, dá suas considerações finais. Fala, que Mas consideração o papo tá política? tão bom que a gente tá tentando finalizar faz uma Faz meia hora. tempo e a gente não consegue. Nós temos um prazo de uma hora e meia de programa. Já passou 15 minutos. Né? Mas assim, eu tenho certeza que você vai se tornar uma parceira aqui da TV Ativo, né? Virá outras vezes, dialogar com o nosso público, nossos seguidores. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria que você desse aí um abraço para quem está em casa, para quem nos assistiu. Queridos, obrigada a todos vocês. A Vivian, né, que tá ouvindo. Mas quem? Vivian, A quem mais Beth. tem? Desculpa alguém que eu não falei Valdemir o nome. Taveira, A nossa Valostério, nova prefeita. prefeita. Eu queria muito que você conhecesse a nossa prefeita. Vou tentar fazer um agendamento com você lá. Esse ano tá meio difícil porque está num processo de transição e é muito complicado. Ela não está conseguindo atender muita gente. Também está saindo muito fora da cidade já para buscar algumas parcerias, né, do estado, etc e tal. Porque o irmão dela é deputado e também tem muita articulação lá na Lesp e também em Brasília. Então eles estão correndo. Acreditamos que a cidade vai dar uma alavancada nessa última agora. Está viu? na mão de uma Porque mulher. então. Vai alavancar, não vai ter jeito. Nós vivemos
Nós vivemos uma história muito triste politicamente nas últimas 2 gestões, né? Os nossos últimos 2 gestores estão presos. Quer dizer, um ficou e já saiu, o outro permanece ainda. Mas então agora a mulher veio para tentar não, tenho certeza que vai conseguir dar uma revolucionada na história política da nossa cidade. E gostaria muito que você conhecesse, tá? A gente vai tentar fazer um agendamento com vocês na próxima vez. São eles, tá? Não tem nada a ver com isso. Pra que você... Pra que somar. você traga ideias, porque eles são muito acessíveis, sabe? Mas eu amei a possibilidade, fica a dica. Mas eles são muito acessíveis, sabe? Tanto a prefeita como o irmão, o deputado, são muito acessíveis e gostam de ouvir as pessoas, ter ideias, acolher ideias e colocar isso em prática. Eu acredito que você vai contribuir muito aí se conseguir esse bate-papo com ela, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado a todos. Fechou. Beijo grande. Da minha parte também, até semana que vem, a gente está aqui na nossa última programação, dia 22, com a Cíntia Casa Nova, né? Que é a presidente do CMDCA de Ferraz de Vasconcelos. E depois a gente retorna no ano que vem com novidades aí. E é isso. Sérgio? O Valdemir Taveira disse que você é muito humilde, te dá os parabéns. Tá, Vivian, nós já falamos. O Fabrício Júnior falou que quer que você conheça a Priscila Gambale. Uhul! Conheci. Né? Que vai ser bom para nossa cidade. Então eu aproveito aqui e me despeço. Você falou da questão de tratar com carinho. Tem aquele técnico russo durão, não sei se você lembra do basquete. Não sei se você chegou na sua época, o Gomlevski, Alexandre Gomlevski. Dava uma dura nas meninas, que todo mundo falou, nossa, mas assim, aí o pessoal... Aí elas falavam, não, ele é suave, é o jeito dele, mas ele é suave, ele é doce. Era um time bom. Então, pessoal, mais uma vez a gente agradece aí a audiência e a paciência de vocês. Obrigado para todos vocês. Terça-feira estaremos aqui de novo. Obrigado, Kevin. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.